Olá, pessoal, tudo bom? Hoje vamos estudar um pouquinho mais de gramática, então veremos colocação pronominal. A colocação pronominal nada mais é do que a posição do meu pronome oblíquo em relação ao meu verbo dentro da frase, dentro da minha oração. A colocação pronominal, então, e a sua definição. Bom, eu disse que é o local onde eu coloco o pronome em relação ao verbo. E alguns detalhes aqui. No Brasil, se utiliza mais a próclise. Nós temos aí, nós vamos ver a próclise, a ênclise e a mesóclise. O preferencial da nossa língua portuguesa é a próclise. A mesóclise, ela aparece mais em casos de obras literárias, textos mais antigos, arcaicos. Hoje nós não fazemos o uso dessa construção aí com o pronome. Bom, a primeira observação. Quais são os pronomes oblíquos? Porque são eles que nós vamos movimentar dentro da nossa oração. Então, eu tenho aí uma relação para vocês: o me, o te, o se, o a, o lhe, o nos e o vos. Da colocação, então, nós vamos ver próclise, ênclise e mesóclise. Casos de próclise, então. A próclise, ela é a preferida. E em quais momentos aí que nós vamos ver, então, esses casos de próclise? Então, palavra com sentido negativo. Eu tenho nunca, não, nada. Então, nada me faz querer sair dessa cama. Então, já é um caso aí de uma palavra de sentido negativo e vocês podem perceber que o me, que é o pronome oblíquo, está antes do verbo fazer. Outro caso de próclise, advérbio. Trazendo à memória, então, os advérbios são aqueles que exprimem circunstância. Então, eu tenho negação, afirmação, dúvida. No caso aí, eu tenho lugar. Nesta casa se fala alemão. Percebe de novo o pronome oblíquo antes do verbo falar. E nesta casa é a minha expressão, minha locução adverbial, que indica lugar. Outro caso, pronomes relativos. Os pronomes relativos, eu deixei aí na construção da frase para vocês, está o que. E eu coloquei as substituições, o qual, a qual. Então, a aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje. No caso aí, o que está se remetendo ao sujeito aluna. E aí, eu tenho o meu pronome oblíquo também antes do verbo. Outros casos de próclise. Os pronomes indefinidos ou advérbios interrogativos. Quem me disse isso? O caso do meu pronome indefinido. Todos se comoveram durante o discurso de despedida. Todos é o meu caso de advérbio, quer dizer, de pronome indefinido. Lá o quem é do advérbio interrogativo. Quem me disse isso? Que é a pergunta. Pronomes indefinidos. Todos, ninguém, muitos, poucos. Eu não sei precisar quem é, de quem eu estou falando. Então, são os meus pronomes indefinidos, que é o caso aí para vocês. E os pronomes sempre colocados antes dos verbos. Pronome demonstrativo. No caso aí tem o isso, mas pode ser o isto ou aquilo. Isso me deixa muito feliz. Novamente, a colocação. E, por último, preposição seguida de gerúndio. Muita atenção nesse caso, porque lá na ênclise nós vamos encontrar também o verbo no gerúndio, só que ele não vai vir precedido pela preposição em, que no caso você pode observar aí no exemplo. Em se tratando de física, sou leiga. Então, tratando é meu verbo no gerúndio, lembrando aí, o gerúndio é a terminação NDO. Então, os meus verbos que terminam assim e tem a preposição, ele é precedido da preposição em, então, preferencialmente, eu uso próclise.
Vamos seguir agora os meus casos de ênclise. Ênclise, ela é exigida em quais momentos? Vamos ver aqui, são 5 casos, ênclise. E lembrando, então, a ênclise é quando o meu pronome vem após o verbo. Então, vamos lá. Primeiro caso, quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, isso quer dizer exprime ordem. Então, amem-se uns aos outros, é uma ordem. Então, nesse caso, o meu pronome vem após. Um outro caso, o verbo iniciar a oração. Chamaram-me para ser sócio. Eu não posso dizer me chamaram. Eu nunca posso iniciar a minha oração com o pronome oblíquo. Me empresta borracha? Então, eu não posso dizer isso. Nunca inicio uma oração com os pronomes oblíquos. Por isso que está chamaram. Outro caso, o verbo estiver no infinitivo impessoal, regido da preposição a. Isso quer dizer, antes do verbo eu tenho a preposição a. E o que são verbos no infinitivo impessoal? Então, o infinitivo impessoal são aqueles que eles estão com a terminação AR, ER, IR. E eu não consigo, então, identificar, falar, vender, partir. Eu não consigo identificar qual a pessoa do discurso, eu, tu, ele. Não dá para identificar. Então, quando tem essa terminação AR, ER e IR, e esses verbos vierem precedidos da preposição a, então é um caso de ênclise. Então, está aí, ó, odiar-se. Tem mais 2 casos. Olha lá, o verbo estiver no gerúndio. Então, quando o meu verbo estiver no gerúndio, a terminação NDO. Lembra que eu falei lá na próclise que eu tinha um verbo também no gerúndio, mas ele era precedido da preposição em? Quando este verbo estiver no gerúndio e for precedido da preposição em, então é próclise, que não é o caso aqui. Aqui está fazendo-se, eu não tenho a preposição antes. Então, o meu verbo, ele vai ser acompanhado aí de ênclise, isso quer dizer, o meu pronome vem após ele. E o último caso de ênclise é quando houver vírgula ou pausa antes do verbo. Olha só o exemplo. Se não tiver outro jeito, alisto-me nas Forças Armadas. Então, antes do verbo tem uma pausa, uma vírgula. Então, neste caso, o meu pronome vem depois. Eu não posso colocar me alisto, porque ele ficaria junto da pausa e isso não pode acontecer. Vamos seguir agora os casos de mesóclise, e são apenas 2, e finalizamos aí a colocação. Mesóclise, então, acontece quando o verbo está flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Futuro do presente, lembrando aí os tempos verbais. Quando o verbo está no futuro do presente, significa que algo de fato vai acontecer. Então, eu viajarei, nós partiremos. Agora, quando está no futuro do pretérito, é como se fosse condicional. Eu viajaria se pudesse. Eu compraria um carro se tivesse dinheiro. Então, ele deixa como uma interpretação de algo condicional. Olha só os exemplos. Recebê-lo-ia, nesse caso eu vou colocar então meu pronome ali no meio. Recebê-lo-ia com muito prazer se viesse. Futuro do pretérito, que é aquela ação condicional. Ou far-lhe-ei uma proposta irrecusável. Então, eu farei mesmo. Futuro do presente, far-lhe-ei. São os casos aí que apresentam mesóclise, apenas os 2. Lembrando que mesóclise não é usual. Preferencialmente, nós usamos a próclise na nossa língua portuguesa. E temos uns casos aí de mesóclise. Desculpa, de ênclise. Mesóclise só vão aparecer mesmo em obras literárias ou textos mais arcaicos, um vocabulário mais antigo, como eu já disse para vocês.
Bom, por hoje é só. Encerramos então os casos aí de colocação. Voltaremos numa próxima aula com outros conteúdos aí da gramática. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.